Ah, meus amigos, estão bem? Eu espero que sim. Eu tô bem também, que sejam bem-vindos a mais um vlog. Esse vlog começa às 6:30 da tarde de uma segunda-feira chuvosa. O que eu tô indo fazer? Eu tô indo no mercado. Eu tô indo no mercado porque eu preciso ir no mercado, mas também a Jamie tá tendo uma reunião agora ali na igreja com o pessoal que tá servindo no time que cuida das crianças da igreja, porque a Jamie lidera esse time. Pois é. E aí eles estão tomando um café lá e a Jamie ficou de levar alguma coisa. Eu vou passar no mercado pegar acho que vou pegar um chocotone, sei lá, e vou levar pra ela. E vou pegar mais algumas coisas pra casa também. E por que eu comecei o vlog agora? Ora, amigos, porque deu vontade de começar agora. Vou ser sincero, eu tava cheio de coisa pra fazer hoje. E daquele tipo de coisa que não é muito interessante pro vlog. Muito trabalho e trabalho no computador. Então, falei, tava até pensando em começar o vlog só amanhã. Mas, por que não? Por que não levar vocês pro mercado comigo? Enfim, amigos, deu tudo certo, já concluí os trabalhos de hoje, graças a Deus. E, bom, uma segunda boa. As segundas serem boas é muito importante, porque as segundas-feiras são talvez um dos dias mais importantes da minha semana, porque se eu conseguir ter uma boa segunda-feira, eu já organizo bem a semana e os outros dias tendem a ser mais tranquilos. Eu acho que foi uma boa segunda-feira. Mas é uma semana super corrida, por quê? Porque é uma semana de preparação do retiro. Vamos começar o nosso retiro na sexta-feira. Então daqui até quinta vão ser dias de preparação. E claro, a vida não para, então continuo tendo o mesmo trabalho de sempre. Continuo estudando. Voltei à faculdade também de teologia já. Acabou as férias. Pra falar a verdade, amigos, as férias acabaram faz um tempo, mas eu descobri hoje. Olha só que irresponsável. Não, mas não foi por maldade e nem por negligência. Foi na minha cabeça, a data lá era segunda semana de fevereiro. Eu descobri que não. Voltava na última de janeiro, ou seja, vou ter que fazer essa matéria. Essas matérias, elas são meio que mensais, sabe? É uma matéria por mês. Pra você que não tá entendendo nada, eu faço faculdade de teologia. Eu estudo teologia há bastante tempo, mas tô fazendo por uma faculdade mesmo agora. Comecei no último trimestre do ano passado. E aí o que acontece? Eu tenho uma matéria por mês. E eu achei que a primeira matéria do ano viria só na segunda semana, mas começou na primeira. Começou, na verdade, na última de fevereiro. O que isso significa? A forma como funciona lá as datas significa que eu vou ter que me organizar mais ainda para terminar essa matéria em 3 semanas em vez de 5. Mas vai dar tudo certo. Ou seja, tenho que estudar o material entre hoje e amanhã para na quarta-feira fazer uma síntese aplicativa. São 2 que eu tenho que fazer no mês. Então tem tudo isso. No meio ainda a gente tem que terminar de organizar as coisas para o retiro. Graças a Deus, dessa vez eu tô mais liberado para focar mais na parte de organização das reuniões mesmo, da programação do retiro, parte financeira, que é o corre mais chato de um retiro. Se você já fez um retiro de jovens, esse retiro não é só de jovens, mas a parte mais chata de um retiro é essa. Tem que olhar coisa por coisa, calcular, cobrar pessoas. Estou liberado dessa função nesse retiro, então estou mais tranquilo. Mesmo assim, é bastante coisa para planejar e não quero deixar para a última hora, pelo contrário. Apesar de que, amigos, mesmo durante essa correria, é uma coisa legal de se fazer, tá bom? Prazerosa cuidar dessa parte assim, e é bem empolgante. Você gosta de retiros? Sua igreja faz retiros no carnaval? Eu sou grato por a gente fazer retiros no carnaval, porque eu gosto muito.
E enfim, amigos, tudo certo. Vou pegar algumas coisas aqui e passar lá na igreja e voltar pra casa. E não fazer mais muita coisa hoje, já que o dia tá meio que concluído. Bom, amigos, bom dia. Hoje, na verdade, desde ontem, né? Mas hoje, especificamente, é um dia um pouco agridoce, assim, porque ontem a gente recebeu a notícia que o seu Harold Walker, né? Aqui no Brasil a gente chama ele de Haroldo. Ele faleceu, ele partiu para estar com o Senhor. E hoje a gente vai ter a honra de ir lá no velório dele, né? Lá em Jundiaí, um pouquinho longe daqui onde a gente mora, mas ainda bem, meu pai e o Quinha, eles também quiseram ir muito e a gente vai lá. Vai ser uma honra estar lá e poder prestigiar um grande homem de Deus, honrar, né? Porque esse homem viveu amando Jesus de verdade. Se vocês veem muito eu falando aqui, lê a Bíblia toda e sempre, essa frase, assim, ele quem cunhou e ficou, sabe? A gente sempre usa ela para lembrar os irmãos aqui de ler as Escrituras. Fora tantas outras coisas, sabe? Alguém que realmente seguiu Jesus em vida. E assim, eu digo agridoce porque é amargo você ter a perda de alguém tão importante para a igreja de Jesus. Ao mesmo tempo que a gente tem certeza que o seu Haroldo tá, né, com o Senhor. E ele tá agora experimentando do maior prazer que existe, que é estar junto com Jesus, que é estar na presença de Deus. Então, é isso, né? A gente vai lá e, obviamente, eu não vou gravar, eu vou pausar aqui e eu devo voltar mais tarde, quando a gente estiver em Mogi já, porque não faz sentido nenhum, né? Mas, pra vocês saberem, né, o que tá passando pela minha mente hoje, o que a gente tá fazendo, porque ele tá bem reflexivo, né? O senhor Haroldo já estava sofrendo nesses últimos dias, né? Tava lutando com o câncer há um tempo já. E mesmo assim, mesmo durante essa luta, ele não parou. Ele continuou indo, pregando o evangelho, discipulando pessoas, cuidando de pessoas. Esse homem foi um grande homem de Deus. Que nós possamos ter o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor, tire as escamas de nossos olhos. Revele-nos Cristo, Senhor, revele-nos Cristo, Senhor. Senhor, revele-se para a nossa comunidade, Senhor. Isso é legal. Mas unha... Não, acho que a unha grudada na pele, porque a unha de todo mundo, a maioria das pessoas, é pequenininha. A do Juan é... Oi, pessoal. Amigos, chegamos em casa. O dia hoje foi longo. Apesar de vocês não verem muito, foi um bom dia. Foi um dia que eu acho que eu vou lembrar provavelmente pro resto da minha vida. E que me marcou muito, acreditem vocês ou não, né? Por mais triste que um velório possa ser, eu fui muito abençoado hoje. Mas deixa eu entrar em casa para falar mais sobre isso. Hoje, eu disse que seria um dia que eu acho que eu vou lembrar pro resto da minha vida, porque quando eu tava lá no velório, eu ouvi as palavras, principalmente dos familiares e tal, e eu já sabia disso porque eu acompanho, né, a vida do seu Haroldo há alguns anos já, e me inspira tanto quantas palavras eu ouvi, os textos, os livros, tudo isso inspira. Mas, meus amigos, você ouvir no dia da morte de um homem, as pessoas mais próximas dele falarem do quanto aquele homem
perseguiu Jesus, amou Jesus e desejava ver Jesus mais do que tudo. É muito inspirador, amigos, é muito inspirador mesmo. É uma mistura de você sair constrangido, ao mesmo tempo inspirado, sabe? Constrangido porque os últimos anos da vida do seu Haroldo, né, foram anos sofridos. O câncer é uma doença muito cruel, mas ao mesmo tempo foram anos em que ele não parou, né? A gente até conversava na volta. Quantas vezes a gente se sente, às vezes, incapaz de ensinar, discipular ou pregar para alguém por conta de alguma coisinha que aconteceu no nosso dia. Se você é líder, você sabe que isso acontece muito. Tipo assim, você não quer liderar, você não quer pregar, você não quer sentar na mesa com alguém, aconselhar por causa de, às vezes, uma coisa que tá ruim, que não tá como você queria, que tá te chateando. E isso tudo é legítimo, tem o seu lugar, sabe? Não é fácil mesmo. Mas você ouve a vida de alguém que tava doente e tava ansioso por pregar o evangelho, sabe? Tava animado para pregar o evangelho, né? Quando eu gravo isso é dia 10, ele faleceu ontem, né? 10 de fevereiro de 2026. Mas um mês ainda antes de morrer, com seus 70 anos de idade, doente, com câncer em estado terminal, seu Haroldo ainda pregou. E a mensagem dele tá no YouTube até. E pregou a mesma coisa, né? Incentivando as pessoas a lerem as escrituras. Eu tô reflexivo, eu tô inspirado, né? A sala de oração foi uma bênção, né? Esse dia foi uma bênção, pela tristeza que a gente sente de perder uma referência, né? Mas eu acho que a alegria de saber que o seu Haroldo tá com o Senhor e de ver uma vida tão inspiradora é maior do que a tristeza de perder. Então, é isso, amigos. Espero que vocês se sintam inspirados também a buscar mais, a se dedicarem mais, porque vale a pena. Eu fui agora no barbeiro. Não sei se vocês percebem. O que vocês acharam? Agora eu tô indo aqui no mercado. Eu vou terminar de fazer umas edições. Eu trabalhei bastante editando um vídeo institucional hoje, que tá me dando um pouquinho de trabalho, mas que eu acho que tá ficando legal. O resultado tá ficando legal. E também trabalhei bastante no cronograma do retiro, que tá chegando, é sexta-feira. Então trabalhei para organizar essas coisas, como vai funcionar. E também tá dando certo. E agora a minha ideia é terminar essas coisas aqui do mercado, porque mais tarde a gente vai ter, eu vou ter, né, 2 aulas de inglês. Então a primeira aula é às 19h, agora são próximo de 5 horas, então vou ter umas 2 horas para trabalhar daqui antes de ir pro inglês. Opa, tudo bom? Tudo bom? Tá bom então, beijo, te amo. Tchau, te amo. Aula de inglês agora, amigos. Olha só que bonito o céu. Tem alguém esperando já também. E aí? É isso aí, ó. Você tá filmando aí? Tô filmando você mesmo. Eu?
Eu tô. Acabei de terminar o inglês. Tô indo pra casa agora que eu vou ter uma reunião com o pessoal que vai estar me ajudando a liderar e ministrar no retiro. E eu tô correndo, por quê? Porque eu já tô atrasado pra essa reunião. Vai ser por chamada de vídeo, né? Eu marquei às 9 e agora já são 9h07. Mas eu já avisei eles que eu tô chegando em casa. E vai ser muito legal porque a gente tá organizando todas as sessões. A gente tá tentando organizar o retiro de um jeito que as sessões façam sentido pro objetivo principal do retiro, que é gerar um ambiente de encontro com Deus, com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E eu quero conseguir comunicar isso não só nas reuniões, mas em todo o comportamento do retiro. E sempre o primeiro lugar para ser alinhado com relação a isso é a linha de frente, né, amigos? É a liderança, o pessoal que vai estar servindo nisso. Isso é muito importante. Eu gosto dessa parte. É quase como um esquenta pro retiro, assim, sabe? Então eu tô animado para conversar com eles sobre isso. E é isso, amigos. Lá bem alinhadinho. Eu pedi para vocês entrarem, por quê? Porque vocês vão ser as pessoas que vão estar ministrando, vão estar à linha de frente. Toca no Senhor, queremos tua glória. Olha só, gente, aqui ó. Salve o Corinthians. Caramba, que casa corintiana, meus amigos. Olha isso. E hoje nem é dia de jogo. Eternamente. Olha só o que acabou de chegar aqui, amigos. Como chega livro nessa casa. Brincadeira, não é sempre assim, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Quero mostrar pra vocês uma coisa aqui que acabou de chegar. Olha só, vocês conseguem ver daqui? Sabe o que é isso? Isso é Tolkien, meus amigos. Os filhos de Húrin e Beren e Lúthien. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por que eu tô animado, meus amigos? Primeiro porque é livro chegando em casa. Chegar qualquer livro em casa eu já fico animado. Mas nesse caso, meus amigos, estamos falando de Tolkien. Estamos falando de expandir a minha coleção de Tolkien. O que é maravilhoso, tá bom? Eu, nesse momento, eu já tinha o Hobbit faz tempo, mas recentemente, por causa do Hobbit para discípulos, isso é conteúdo exclusivo para os membros, tá bom? Os membros desse canal aqui, meus amigos, eles são muito bem tratados, tá bom? Se você quer ser um membro, clica no botão aí, você vai ver que custa quase nada, é bem baratinho. Principalmente em vista de tudo que eu tenho entregado lá. Mas eu comprei recentemente o Hobbit, edição capa dura, para poder juntar ali com a minha coleção Senhor dos Anéis também. Capa dura. Como eu terminei o Senhor dos Anéis no final do ano passado, eu já comprei o Silmarillion. Meus amigos, meu Deus. E eu tinha ganhado de aniversário já Contos Inacabados. Mas na ordem de leitura mais recomendada, Contos Inacabados fica mais pra frente. Então eu tinha uma grande lacuna que eu estou fechando aos poucos, tá bom? Já está menor agora com essas duas aquisições aqui, tá? Olha só, olha só. Que coisa maravilhosa, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Ilustrado, tá bom? Ilustrado. Deixa eu mostrar alguma ilustração pra vocês, olha. Que coisa linda. Muito bonita, né? Da hora, né? A Jamie tá vendo agora também. Esse também ilustrado, olha só. Olha que coisa maravilhosa. E aí, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando então a coleção agora. Olha só, mano. Ah, meu Deus. O Hobbit,
A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, O Silmarillion, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, Contos Inacabados. É aqui, entre Beren e Lúthien e Contos Inacabados, ainda tem que entrar alguns, como A Queda de Gondolin, A Queda de Númenor. Aí vem Contos Inacabados. E depois disso? Depois disso ainda tem A Natureza da Terra-média, eu acho. E aí tem uma série de livros chamados A História da Terra-média, que são livros de contos que, na verdade, não são contos, são histórias relacionadas à Terra-média que o Tolkien não terminou. É alguma coisa assim, cara. Eu ainda tô aprendendo muito sobre Tolkien, tá? Eu já li isso aqui, ó. Isso é o que eu já li de Tolkien. De Hobbit, Senhor dos Anéis, e aqui eu tô lendo, tá? Então tem muita coisa ainda pra frente. Mas, se eu não tô enganado, é assim que funciona. O Tolkien já escreveu... Nossa, fiquei muito escuro aqui, cara. Peraí. Aí, melhor. O Tolkien já escreveu muitas coisas que, inclusive, não terminaram. E que aí estão nessa coleção de livros, que é muito linda, meus amigos. Muito linda. Chamada A História da Terra-média. E é um box, se eu não tô enganado, de 12 livros. Alguma coisa assim, né? Que eles vendem até separados. Tipo assim, box 1 e 2, depois 3, 4, 5. Alguma coisa assim. Porque são muitos livros, né? E são bem caros, inclusive. Por isso, meus amigos, você quer ver eu completar a minha coleção aqui? 2 coisas você pode fazer. Você pode me mandar, tá bom? Os livros, ó. Não ficaria nem um pouco triste. Mas de maneira mais indireta, porque os livros são um pouquinho caros, o que você pode fazer? Você pode se tornar um membro, tá bom? Isso ajuda muito o canal. Você pode... E ajuda você, tá bom? Com tanto de conteúdo. Você pode também ajudar compartilhando, se inscrevendo. São formas mais indiretas que não custa nada. Ou você pode comprar os livros que eu tô indicando pelos links aí. Ajuda também. Mas enfim, depois disso ainda, meus amigos, tem mais. Você achou que acabou? Não acabou, ainda tem alguns livros que também são importantes para os Tolkienistas, né? Para os caras especialistas em Tolkien. Eu quero me tornar um especialista em Tolkien, porque esse homem foi incrível nas ficções que fez, né? Que são as cartas de Tolkien. Lá ele fala ainda muito sobre detalhes da história, dúvidas que surgiram, respondendo mesmo a perguntas. Isso é muito importante pro legendário, né? Que é a construção ali da ficção como um todo, né? Da Terra-média. E ainda a biografia de Tolkien. Aí eu acho que eu fecho assim o escopo total, né? De livros. E claro que tem outros que aí não são diretamente, né? Como edições mais ilustradas, coisas assim. É muito massa, meus amigos. Muito massa mesmo. Sou um grande fã. Eu me empolguei, né? Só pra mostrar pra vocês aqui os livros que acabaram de chegar em casa. Aqui hoje nós estamos no dia que antecede o retiro de carnaval. E aí o que a gente vai fazer aqui hoje, cara? A gente vai terminar gravações, sim. Eu e a Jamily gravamos pra CETES hoje, mas é uma gravação local, a gente vai gravar daqui de casa mesmo. A gente faz esse trabalho pra CETES, que é quase... CETES é o nosso cliente, né, da nossa empresa. Quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, né, a gente tem uma empresa audiovisual, onde a gente faz gravações para os clientes. Mas essa empresa especificamente, além da gente gravar, a gente atua nas gravações. Que loucura, né? Então a gente vai fazer essas gravações hoje e basicamente ficar pronto para amanhã, porque amanhã vai ser um dia louco. A gente vai ter que fazer umas compras para o retiro ainda, passar no mercado, pegar as coisas na igreja de som e tal, que vai levar algumas delas, né? E chegar antes lá para ir organizando as coisas. Mas é muito massa, tá bom? Eu gosto muito. Esse sentimento assim pré-retiro é muito legal. Apesar da correria, da dor de cabeça toda. É muito maneiro. Nosso cenário de gravação hoje é o meu prédio, meus amigos. Mas por quê? Porque a gente tem uma área verde muito bonita. E a nossa ideia com essas gravações é cenários que valorizem mais o meio ambiente, que tem a ver com a identidade do nosso cliente, né? Aí a gente vai usar pela primeira vez esse cenário aqui pra gente gravar. Eu acho que vai ficar maneiro.
Estamos aproveitando o entardecer, porque assim a iluminação fica mais soft, né? Não fica tão pesada. Aqui estamos mais um dia, amigos. Sobre olhar sanguinário. Isso. E aí, pessoal? Ela tá toda ambiental, ela, olha. Ai, gente, eu tô coçando, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar aqui. Vamos logo, Vini. Vamos logo, eu quero ir logo, vamos logo. Tá bom aqui? Tá ótimo. Olha, amigos, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, porque o gimbal tampa um pouco, ó. Tá vendo? Olha só como as lentes transformam o ambiente. Pode? Pode? Pode. Ignorar a destinação correta para seus resíduos. Agora é minha vez de ser ator, meus amigos. Hidrate-se. Fim. A gente foi bem, tá? Quantos vídeos a gente fez em 1 hora? 1 hora praticamente? Um pouco mais de 1 hora. É, mais de 1 hora. Isso. Fomos bem, fomos bem. Palmas pra nós, amigos. Tem que fazer mala do retiro. Vocês duvidam eu tomar tudo isso de água? Ó. E olha que ele encheu, hein? É, quem duvidou acertou. Eu não consigo tomar tudo de uma vez. O que você tá mais animado pro retiro? Ah, tudo. Eu gosto de retiro. Tô animado com tudo. Uma coisa legal que você quer viver lá. Ministério Senhor. Vai ser legal. Explica pro pessoal o que é o Ministério Senhor. Eles não puderam saber. O Ministério ao Senhor é o Ministério do Senhor. Brincadeira. O Ministério ao Senhor é onde a gente se reúne pela manhã, assim, lá. E a gente deixa completamente o Senhor falar conosco e a gente ministrar ao Senhor tudo que a gente tem. Então a gente ora, a gente tem um momento para leitura da palavra, quem tiver algum tipo de direcionamento do Senhor, para compartilhar com os outros irmãos. É um momento que realmente você tá parando o que você tá fazendo para ministrar ao Senhor, glorificar Ele. E é isso. E outra parte que você não tá animado pro retiro, que você sabe que vai acontecer. Que eu não tô animado. Que tipo, puxa. Pros irmãos que vão peidar e roncar dentro do quarto. Meu Deus. Aqui. Primeiro andar. Sabe uma coisa engraçada? Amanhã é o dia do retiro, né, de carnaval. E desde os meus 12 anos de idade eu vou para retiros de carnaval. Mas sabe o que eu tô achando muito interessante, amigos? Que, olha só, tem uma feirinha aqui perto de casa toda quinta. Mas essa feira é muito cara, amigos. Eu moro aqui na frente, quase nunca venho, porque tudo é muito caro ali. Mas enfim, tá aparecendo pra mim um monte de memes de retiro de carnaval. E aí eu tava vendo, né? E tá muito divertido, porque a galera é muito criativa, né? Mas, meus amigos, eu parei pra pensar, porque a quantidade de memes de retiro de carnaval que aparece é incrível, é muito grande. E de pessoas diferentes, não é tipo da mesma pessoa fazendo. E aí eu tô só pensando assim, como tem muita gente mesmo indo pra retiro de carnaval amanhã, nesse final de semana. Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Significa que tem muitos jovens no Brasil que vão se retirar para algum lugar para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Fora a quantidade de jovens descrentes
que vão para um retiro de carnaval e se convertem lá. Isso acontece muito, muito mesmo, todos os anos. A gente recebe jovens que não são crentes nos retiros e muitos deles acabam começando a partir dali. Ano passado a gente batizou um jovem no retiro que tinha ido a primeira vez no outro, começou a caminhar com a gente, aprender do evangelho. E assim, é muito massa isso, né, meus amigos? Essa cultura que a gente tem aqui no Brasil de todo ano os jovens se retirarem, né? No caso da nossa comunidade, esse ano não são só os jovens. A gente está fazendo uma espécie de retiro familiar. Mas é claro que a maioria das pessoas que vão são jovens ainda. E olha só, meus amigos, que coisa linda. Não sei se dá pra ver direito, mas tá muito bonito ali, o pôr do sol. Mas enfim, eu acho muito maneiro como é um senso de coletividade, sabe? Amanhã, uma grande parte da igreja de Jesus do Brasil vai se retirar para algum lugar. Eu sei que tem o lado, sempre é muito falado também de que será que não tá errado a gente ficar se retirando? A gente não devia se retirar, a gente devia se impor, a gente devia evangelizar. Cara, eu concordo que sim, é muito legal. Por exemplo, o pessoal da igreja One lá de São Paulo são amigos. E em vez de fazer um retiro, eles estão fazendo uma escola de evangelismo. Isso é muito legal também, cara. Muito legal. É uma ótima oportunidade para evangelizar. Mas eu acho errado a gente achar que aquele é o momento de evangelizar. Você não pode se retirar. É um feriado longo. Na verdade, o feriado em si não é tão longo, mas é um jeito que emenda, porque ele cai bem ali. Um jeito que acaba pegando o final de semana junto. Então é uma grande oportunidade para a igreja também se reunir, sabe? Então eu acho muito, muito massa mesmo. E saber que muita gente está fazendo isso junto amanhã em várias igrejas, em vários lugares do Brasil. É muito bom. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários também se vocês estão indo pro retiro. E me fala como tá sendo, ou como foi o retiro de vocês. Tipo, eu leio todos os comentários sempre, né, amigos? Eu entrei no mercado, mas a Jamie quer que eu troque a película dela. Mas, dessa vez, escreva um pouquinho aí. Pode até ser um textinho, eu me comprometo a ler tudo. Minha casa, meus amigos, ó, de longe. É esse prédiozinho aqui, ó, tá vendo? Só que eu não moro muito em cima não. Na verdade, eu moro no primeiro andar. Mas tá bonito, né? O sol refletindo. Bom, amigos, eu acabei de terminar algumas coisas que eu estava fazendo da faculdade aqui, voltaram as minhas aulas, como eu já falei pra vocês, e o conteúdo é bem mais escrito, então eu tenho que fazer muita leitura, e agora acabei de fazer a primeira síntese, eu tenho que fazer 2 sínteses por matéria, né, eu estudo uma matéria por mês, e tô estudando uma matéria de teologia sistemática agora, é o segundo módulo de teologia sistemática que eu tô estudando já desde o ano passado. E tô
numa área de cristologia e pneumatologia, né? Essa primeira parte que eu tive que escrever era só sobre cristologia. E eu tive que escrever uma síntese até interessante, vou até comentar com vocês, porque a pergunta que eles fizeram é como alguns bordões que existem no Brasil, quais os efeitos disso para o tipo de entendimento que as pessoas têm a respeito da cristologia ou a relação que isso há. E eles estão falando dos tipos de bordões como aceite Jesus, né, que é aceitar Jesus, ou como experimente Jesus, né, ou então um que é slogan da Universal, por exemplo, né, que é Jesus Cristo é o Senhor. E eles pediram para escrever a respeito dessa relação que há, né, da compreensão comum. E uma das coisas que eu mencionei aqui, eu acho que o problema, se é que ele há, né, com relação a essas coisas, não tem a ver com simplesmente a compreensão das pessoas, como se falar aceite Jesus fosse um erro, apesar de a frase em si não ser muito precisa, né? Por quê? Porque na verdade não é a gente quem aceita Jesus, né? A mensagem do Evangelho é que nós estamos sendo aceitos mediante a nossa fé, né? E ter fé em Jesus não é bem aceitá-lo, né? Ter fé em Jesus é crer que ele é suficiente, né? Independente da sua soteriologia, ou seja, se você é calvinista ou arminiano, né? Você vai concordar que fé em Jesus não tem a ver simplesmente com aceitá-lo, tem a ver com crer nele, né? E o que se é muito discutido é o ato de crer, né? O ato de crer, ele provém de uma capacidade que nós mesmos temos, né? Ou ele é algo que é concedido pelo Senhor. E eu não vou entrar nesse mérito, mas o ponto todo aqui, as expressões em si, elas são apenas resultados de uma compreensão superficial que a gente tem a respeito disso, né? Todo mundo entende que aceitar Jesus, na verdade, tem a ver com se envolver com a igreja, né? Por quê? Porque o cara que se envolveu com a igreja, ele bebia, fumava, falava palavrão, né? Ele saía beijando as bocas por aí, ou saindo com um monte de gente, indo pras baladas, e de repente ele aceitou Jesus. E aí quando a gente fala que ele aceitou Jesus, o que a gente tá querendo dizer? Que a vida dele tá mudando, as práticas que ele tinha ele não vai ter mais. E isso tá errado, né? Isso não tá errado. De certa forma, se envolver com o Evangelho, com Jesus, muda sim as nossas práticas. Mas quando as pessoas entendem que aceitar Jesus ou se envolver com Jesus é apenas isso, o que isso demonstra, né? Que a mensagem do Evangelho não é central, porque a mensagem do Evangelho não trata sobre parar de beber, fumar, né, ir pra balada ou falar palavrão. Apesar de essas coisas acontecerem com pessoas que se envolvem com o Evangelho, há uma mudança genuína, mas essa mudança, ela provém da realidade do Evangelho, ela não é a realidade do Evangelho, né? O mesmo acontece com expressões como experimentar Jesus, né? No meio mais carismático, que tem a ver comigo, né, ou pentecostal, a ideia de experimentar está muito ligada às emoções. Então as pessoas começam a pensar que se envolver com o Evangelho é experimentar coisas, é falar em línguas, né? É tremer ou sentir arrepios, né? Essas experiências, elas existem, no meu modo de ver, sim, elas também existem, elas também são presente dado por Deus para as pessoas. Eu creio que Deus toca as pessoas assim, afinal eu sou um carismático, né? Mas isso representa a relação do Evangelho realmente, né? A compreensão de cristologia real e bíblica não representa também, né? Porque são efeitos. Em resumo, meus amigos, o que eu refleti aqui, né? Passando um pouquinho para vocês do que eu escrevi e o que eu comuniquei aqui, as expressões não são um problema. Elas apenas apontam para uma compreensão comum superficial a respeito de quem Jesus é, né? Quem Jesus é molda o nosso jeito de viver. Mas isso tem a ver com o conhecimento de quem ele é realmente, não simplesmente com mudança de comportamento que nos conquiste algo, sabe? É por isso que às vezes tem muita gente na igreja que diz que aceitou Jesus, mas elas não seguem Jesus de verdade, porque elas pensam que os pequenos comportamentos morais que elas mudaram fazem delas crentes de verdade. Ou então, do lado carismático, como eu estava falando, o fato delas experimentarem coisas, se emocionarem nos cultos, faz com que elas sejam crentes de verdade. E é com isso que elas não percebem que relacionamento com Jesus é bem mais que isso. Relacionamento com Jesus é viver realmente para Ele. É viver seguindo, conhecendo as suas palavras e praticando, né? Por isso que Jesus termina o Sermão da Montanha dizendo que quem ouve essas palavras e pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha, né? E quem ouve essas palavras e não pratica é como um homem que construiu a sua casa na areia. E a casa tá lá para os dois, na areia e na rocha. As pessoas veem a casa, mas o fundamento só é revelado quando a tempestade vem, né?
E a tempestade virá, meus amigos. O dia do Senhor será uma tempestade que vai revelar o fundamento de todas as coisas. E muitas pessoas que pareciam discípulos vão descobrir que não são, ou nós descobriremos que elas não são, né? E muitas pessoas que muitas vezes parecia uma casa pequena, na verdade nós descobriremos que o fundamento do qual estavam era a rocha, era Cristo, né? Que coisa, né? O evangelho é sobre isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado disso. Eu quero convidar vocês, porque talvez esteja me ouvindo aqui pensando, caramba, Vitor, eu queria aprender mais sobre isso. Como eu posso aprender as principais doutrinas, as coisas assim? Primeiro, que eu falo sempre, né? Assista os vídeos do canal, tem muita coisa boa aqui que eu tenho ensinado pra vocês. Mas é claro, se aqui é uma coisa mais organizada, direta, eu tenho o Bases de um Discípulo. O Bases de um Discípulo é um material que eu mesmo criei. São algumas aulas curtas, diretas, mas que vai direto ao ponto. E você entende logo, né? Ponto a ponto o que é o Evangelho, quais são as doutrinas principais, né? Como ter devocional, leitura bíblica, oração, vida de igreja, essas coisas todas eu ensino lá no Bases de um Discípulo, né? Eu tenho que explicar isso aqui porque algumas pessoas vêm e não entendem, acham que eu tô... Muitas pessoas às vezes... Muitas não, né? Eu recebi pouquíssimos comentários, mas às vezes eles chamam a atenção, né? De pessoas que não entendem. Ah, você tá vendendo informação, você devia passar isso de graça. Meus amigos, eu tenho passado tudo isso aqui no YouTube, tá bom? Você não precisa comprar nada para aprender essas coisas, seja de mim ou de qualquer outro lugar. Mas eu criei um material que me deu um trabalhão, né? E para eu manter isso viável, para eu conseguir arcar com os custos de tudo que eu venho fazendo aqui, esse material ajuda, né? Então, ele é bem barato. Eu coloquei literalmente para arcar com custo só. E tá na descrição, se você quiser. Mas se você não quiser, assiste aqui o canal que você vai aprender já muita coisa. Se você gosta de ler, quer aprender mais sobre leitura, eu convido você a virar um membro do canal. Você ajuda o canal e ainda vai ter muito conteúdo sobre leitura, que é exclusivo. Clica aí pra você ver os vídeos que tem só pros membros, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Eu vejo vocês num próximo vídeo, mas antes disso eu vou deixar bem aqui, ó, um outro vlog. Porque se você chegou até aqui, é só porque você gosta de vlog. Então, clica aqui pra você assistir mais um. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!